mas já comigo aqui Matheus Spies para conversar sobre essa expectativa de decisão de política monetária, porque na verdade se a gente já estava na expectativa agora com muito mais emoção depois de ontem, né, Matheus? Exatamente, eu acredito que desde a última reunião de política monetária, primeiro, obrigado pelo convite por estar aqui, né? Uma boa tarde a todos. Mas você está coberta de razão. Acredito que desde a última reunião de política monetária do Banco Central, o mercado tem se tornado muito mais ansioso em relação a decisões de política monetária no ambiente doméstico. Em grande parte porque aquele dissenso apresentado, mal comunicado em grande parte, não é que não houvesse sentido nele, mas mal comunicado principalmente, acabou desancorando ainda mais as expectativas que já estavam fragilizadas, vindo de muitos ruídos fiscais e de certa turbulência política, falta de tração, sem falar, claro, do ambiente internacional com pressão nos juros americanos sobre mercados emergentes, mas especificamente países sensíveis como o Brasil. E nesse contexto, agora, a gente se encontra numa situação muito interessante, muito delicada, que demanda muita atenção dos investidores. A pauta geral tem se tornado cada vez mais macroeconômica, nos distanciando do que normalmente é a nossa função, que é analisar as empresas e o fluxo da economia real em si. E daí, entre esses ruídos, o que aparece agora para a gente é assim: o mercado está bastante convicto, e eu também, de que o melhor a se fazer hoje por parte do Banco Central é manutenção da taxa básica de juros em 10,5% ao ano. Daí você me pergunta, bom, mas vai manter a taxa de juros inalterada com a inflação caindo, normalizada? O juro real brasileiro é gigante. Isso é verdade. O ponto não é esse. O que estão colocando a narrativa política não é esse o ponto. O ponto aqui é que está desancorada a expectativa de inflação. O Banco Central, se quisesse ter cortado, teria que ter cortado lá atrás. Essa é a verdade. Ele prezou de maneira correta, pela abordagem mais hawkish, mais contracionista, por um gradualismo adicional. E agora não tem espaço mais para cortar juros, porque aquele espaço que havia sumiu. Por quê? Porque a inflação está baixa. Então qual é o motivo? Porque a expectativa de inflação para os próximos anos é que está sendo elevada, está desancorada, você não consegue ter previsibilidade. E na falta de previsibilidade a gente precisa, e na falta de uma previsibilidade da âncora fiscal também, a gente precisa de uma âncora monetária, que foi, como eu falei, comprometida na última reunião do BC. Em outras palavras, o melhor aqui é a manutenção da taxa básica. Porque, contraintuitivamente, né, até um paradoxo, se você quiser taxa de juros mais baixa no futuro, você precisa que essa taxa de juros permaneça elevada hoje. É o único jeito, é o único caminho. E mais do que a decisão em si de manutenção, a gente precisa de um comunicado duro, contracionista, conservador, cauteloso, e que haja unanimidade na votação. Esse é o grande ponto aqui, porque daí sim você consegue tentar, pelo menos, recuperar em parte a credibilidade perdida pelo governo e pelo Banco Central na última reunião. O que foi colocado ontem na fala desastrada do presidente da República foi que ele se mostrou o antagonista ao presidente do Banco Central. E quem vota junto com o presidente do Banco Central é antagonista a mim também. Como ele indicou parte já do comitê, coloca os caras numa sinuca no seguinte: se eu votar junto, que seria o certo, eu vou parecer que estou contra o governo, que me indicou. E daí os favoritos a suceder o Roberto Campos Neto deixam de ser favoritos, que é o Paulo Guedes, que está nos assuntos internacionais, e o principal deles, que é o Gabriel Galípolo, que está na política monetária. E daí o mercado fica assim, o melhor é que ele mantenha, mas por unanimidade. Só que se ele fizer isso, talvez crie uma rivalidade, um antagonismo entre as pessoas indicadas e o próprio governo, de modo que o Lula não vai querer indicá-los no segundo momento para presidente do Banco Central. Daí abre o campo para outros nomes. E daí, diante da incerteza, o mercado fala, é ruim com eles, pior sem eles, entende? Melhor o demônio que você já conhece, entende? Não é nem que eles sejam ruins, tá? O mercado já está acostumado com a ideia do Galípolo. E o Paulo Guedes é assim, é uma carta que não está na mesa, mas não está escrito em nenhum lugar que é seu Galípolo mesmo. A gente tem falado assim, se o Lula vem e indica alguém ortodoxo, ele resolve boa parte da ancoragem. O problema é que de ontem para hoje me pareceu muito mais que ele está para indicar alguém mais heterodoxo do que ortodoxo. Isso é um problema para o arcabouço técnico do Banco Central. Daí você que está preocupado com a taxa de juros que devia estar mais baixa, vai dormir sonhando com isso, vai acordar com a taxa de juros mais alta. Essa é a verdade. Por quê? Porque vai precisar, vai demandar isso. Não é só com a inflação corrente que a gente tem que se preocupar aqui, é com a ancoragem das expectativas, que já estavam desbalanceadas pelo próprio governo. Então, assim, olhando para frente, né, e tentando trazer também para a realidade do mercado financeiro, que antecipa, o mercado financeiro está antecipando, né, não existe esse antagonismo
do governo, de Faria Lima, mercado. Na verdade, o mercado está precificando o futuro, está tentando trazer valor presente e futuro. E para você trazer valor presente, esses fluxos de caixa que estão no futuro, você usa a taxa básica de juros. O que está sendo colocado aqui é essa incerteza de trajetória, tanto no contexto internacional de Fed resistente em reduzir juros, como no ambiente doméstico, de governo destrambelhado na execução do próprio arcabouço. Daí, se você tem muito ruído fiscal, você tem também mais prêmio nos vértices mais longos, e se você não tem previsibilidade, você demanda uma âncora monetária mais dura agora. Então, esse é o contexto delicado no qual o mercado se encontra hoje, sem gatilhos positivos, pelo menos numa janela mais curta de tempo. E a gente falando aí dessa preocupação, né? Você bem falou aí dessas falas e realmente colocando ali, vamos dizer, o Galípolo ali numa saia justa, vamos dizer ali. Quais que seriam ali os resultados já imediatos de uma... Porque, como você bem falou, o mercado espera uma unanimidade. Mas se não vier essa unanimidade, vier realmente um novo racha, vamos dizer, uma divisão ali de votação para manutenção e para queda, quais que seriam ali os efeitos mais de curto prazo, enfim, para a Bolsa Brasileira? O que poderia o dólar, que já está lá nas alturas, quais que seriam aí as principais consequências? Um dissenso na reunião de hoje? Exatamente. Vai ser um resultado pior do que da última vez. Vai ser pior, porque vai mostrar que as pessoas indicadas pelo Lula estão na mão dele mesmo. Uhum. A percepção vai ser em linha com o que o mercado temia. Então, o resultado para o mercado financeiro no curto prazo pode ser pior daquele que a gente verificou em maio. Uma unanimidade tem a ponta negativa que foi criada pelo próprio Lula ontem, que é a chance de vir alguém pior do que os nomes que já estavam sendo colocados na mesa, mas tem o ponto positivo de que, assim, pelo menos esse aqui que está sendo posto está alinhado. O discurso está sendo alinhado para uma ortodoxia, está preocupado com a desancoragem das expectativas. Então, a reação do mercado e uma manutenção do discurso duro e a unanimidade seria positiva no curto prazo. Teria outra preocupação, que é o nome a ser indicado posteriormente. Os nomes, porque além do presidente e as diretorias para serem apontados também para dentro do comitê. Mas caso venha um racha de votos, mais uma vez, daí a gente vai ter problema, né, para o mercado. Daí, então o mercado adora juro alto. Isso não é verdade necessariamente. Não existe esse negócio de que a todo juro que o mercado... por exemplo, fundo de pensão, detentor de título da dívida pública. Quando o governo paga serviço de juros, né, serviço da dívida, ele está pagando para fundo de pensão. São os brasileiros ou os detentores de títulos. Não é só o mercado financeiro, os bancos, né, como governo, como partido do governo, quer mostrar como uma narrativa política vazia, né, muito esdrúxula até, de ontem para hoje, de maneira até agressiva contra o presidente do Banco Central. Não é que não haja críticas à condução de política monetária no Brasil, assim como em outros ao redor do mundo inteiro, né, da condução do Roberto Campos Neto, em especial na comunicação do Forward Guidance, que foi um desastre, tanto quando estava em 2% como estava agora em 13,75% chegou, e também agora posteriormente nesses cortes sucessivos de 50 pontos. Né. Minha percepção é de que houve erro. Muitos, na verdade, na condução. O problema é que agora está tentando, né, encontrar um maior alinhamento. E o governo tem atrapalhado mais do que ajudado. E, mais uma vez, como tinha no começo do governo, né, que foi pacificado e agora voltou, essa falta de comunicação entre as partes é muito ruim, porque gera atrito. Daí vai ter uma reunião do Conselho Monetário Nacional no final desse mês. Gera atrito para aquela reunião. Putz, e agora, né? Como é que vai ser a condução de política monetária? Como é que as partes vão se não está tendo conversa, né, como é que vai ser esse conselho? Então, se mostra numa situação delicada. O mercado que já está fragilizado e um dissenso se fragilizaria adicionalmente. Né? Não estou falando que também uma unanimidade, manutenção seja bom. Acredito que pelo menos pare de piorar. Mas aí se voltar a ter um discurso bem agressivo e se o governo dobrar a aposta na questão dos gastos públicos, a gente volta a ter mais ancoragem. E daí aquelas projeções mais agressivas que hoje eu não acredito, mas que já estão na curva de eventualmente subir taxa de juros, começam a ganhar concretude. Né? Por quê? Porque o governo está provocando isso com a falta de responsabilidade fiscal. Me parece que é isso que está sendo posto. E você falou, né, é preciso ali no comecinho manter agora alto para depois diminuir. Como é que você está enxergando esse rumo da Selic, né? A manutenção
E, né, você falou aí, se surgir, né, se piorar essa situação, pode até subir. Mas qual que é o seu cenário base para o rumo da Selic daqui para frente? O mercado colocou isso na curva, assim, eu não estou tirando isso do nada, o mercado colocou altas da curva de juros, da taxa de juros, na curva de juros. Perfeito. Né? Isso foi colocado ao longo das últimas semanas porque houve uma deterioração muito grande das condições locais. Eu não acredito nessa hipótese, nas condições que estão postas hoje. Crendo que o governo vai prezar pela própria sobrevivência, porque se não fizer, Lula 3 vira muito rapidamente Dilma 2, então ele vai prezar pela própria sobrevivência, vai ter que cortar gasto. Cortando gasto, pacificaria pelo menos o que foi deteriorado ao longo das últimas semanas, tornaria o arcabouço, por todas as falhas que ele tem e com todas as rupturas que ele já encontrou, sobreviveria, né? O arcabouço sobreviveria 24 para 25, daí 26 já é rali eleitoral. E no governo, nessas condições, a gente teria o pêndulo tendendo para o outro lado, aos modos que foi em 2018, para um lado mais mercadológico. O governo tem se mostrado incapaz de conduzir as políticas de interesse. Não é que ele seja completamente ineficaz no Congresso, né? Se a gente observar em termos de aprovação nas pautas que são enviadas, ele até conseguiu boas aprovações, mas a gente vê que essa aprovação tem sido perdida. Pautas de costume ele não tem conseguido ganhar. E daí o governo se vira, o que o Felipe tem chamado de progressismo reaça, né? As condições brasileiras se tornam reacionárias. O Pedro Cerizzi falou isso recentemente também, que o Brasil virou socialista ou capitalismo de Estado na economia e um evangelistão na pauta de costumes. É o inferno na terra, basicamente, a gente vira reacionário em tudo. A gente vira reacionário na pauta de costumes, que o governo consegue combater a maioria mais à direita, e na economia fica nesses truncados completamente malucos de um ajuste fiscal pela via arrecadatória que não para de pé mais. Então vira um país, e com um discurso antigo, ultrapassado de política estatal, intervenção na economia, é retrógrado. A gente acaba retrocedendo em muitos pontos. Agora, pragmaticamente, eu entendo que o governo vai prezar pela própria sobrevivência, vai cortar gastos, vai pacificar essa situação, o Banco Central vai parar de cortar juros hoje, mas pacificando essa situação toda, né, convergindo para um cenário hoje melhor, porque me parece que a gente está conversando hoje num pico de pessimismo. Se a gente observar bem, a curva de juros hoje, juro real brasileiro, 10 anos, 35 ali, está acima de 6, 6,4. Esse é um patamar muito alto, né? A gente flerta com o patamar mais alto desde 2016, né? Ou seja, desde a Dilma ali que a gente chegou acima de 7. Não acredito que vai para 7, porque depois da Dilma, a gente não chegou a 7, né? A gente chegou próximo disso, em especial ali quando o Lula fez a PEC da transição, então a gente já tem ali um ruído forte desse governo, pela dinâmica de mais gastos, mas me parece que a gente está conversando hoje, Paula, num pico de pessimismo. De modo que, nesse pico de pessimismo, o governo endereça algumas situações, até mesmo porque se não fizer, câmbio vai machucar. E se machucar, se perde câmbio, Brasília sente mais, porque a sociedade brasileira sente mais câmbio do que os outros vetores, como curva de juros, que acaba conversando uma coisa com outra, e bolsa, porque somos uma economia importadora de bens de consumo, pega na inflação, enfim. Então uma coisa está comunicada com a outra, porque a taxa de juros é para os dois, né? Mas me parece que a gente não terminou o ciclo completo de queda dos juros, mas a gente terminou a primeira etapa. Então vai ser aqui a tese dos dois ciclos se provou correta. A gente conversou algumas oportunidades aqui sobre a tese dos dois ciclos, né? Qual é a tese dos dois ciclos? 2 ciclos de corte. O primeiro já foi. A gente veio até 10%, 10 ponto alguma coisa. A segunda etapa vai depender de queda dos juros nos países centrais, em especial nos Estados Unidos, e pacificação dos temas domésticos, na âncora fiscal e na âncora monetária. Como resolve a âncora monetária? Para de mexer com o Banco Central e indica algum presidente ortodoxo num segundo momento. Não sei se será o caso, mas dá para fazer. O Lula já indicou o Meirelles, vamos lembrar disso, né? Meirelles era um cara de mercado, presidente do Bank Boston, etc. E convergiu, né? O mercado aceitou. E na questão da âncora fiscal, a gente precisa de corte de gastos, porque senão o arcabouço não para de pé. E daí é aquilo lá, né? Daí se não parar de pé, perde câmbio, Brasília reage, e daí, como eu falei, Lula 3 vira rapidamente Dilma 2. Não acredito que seja o caso, porque o Lula é mais hábil que a Dilma, nesse sentido, e daí vai prezar pela própria sobrevivência, porque ele é a caricatura do político tradicional. Então não tem uma ideia clássica, ele tem as bravatas dele para o público base dele, mas no final do dia ele preza pela própria sobrevivência. E é o que parece que a gente pode convergir. Claro que a gente está falando em cima do fogo, então é um momento super delicado, depois de uma entrevista desastrada, como eu falei, tem a Copom hoje, vamos ver qual vai ser a reação de Brasília posteriormente. Teve a questão do jantar do Roberto Campos Neto, que foi realmente fora de hora, né? Acredito que será melhor
Não era de Causou colocar. um ruído ali mesmo, né? Foi a desculpa ali, deu, dizer, deu munição, deu pólvora. Daí já era, né? Daí não tem muito o que fazer. Mas eu vejo ainda uma chance da gente voltar a cair juros. Não necessariamente nesse ano, tá? Sim, tá. Mas a partir de um momento que a gente tem as expectativas locais novamente estabilizadas e queda de juros lá fora, a gente pode voltar a ver Selic caindo. Não agora. Agora é a hora de, infelizmente, de manter ela inalterada. Perfeito, Matheus. E para a gente ir finalizando aqui, claro, todo mundo pergunta aqui, claro, sobre a nossa Bolsa Brasileira, o mercado, né? Você falou que a gente está num pico de pessimismo. Com essa decisão hoje, né, muito esperada, como é que você está olhando a curto prazo para o Ibovespa, para as ações aqui, para os ativos de risco? Uma coisa curiosa, né? O João Braga da Incor falou sobre isso. O investidor de varejo ao longo dos últimos anos evoluiu no sentido de que quando ele olha juro real acima de 6%, ele compra. Ele deveria levar a mesma dinâmica para alguns nomes de qualidade em bolsa, porque quando cai também você compra TIR real mais com desconto. Essa é a grande verdade. Só como na tela do título público você vê o yield e na tela, porque varia na marcação mercado a mesma coisa, dependendo do duration até igual. Como você vê na tela da bolsa o preço e como você vê na tela do título o yield, você tem uma reação diferente, mas a dinâmica é a mesma. Então existe ainda bons nomes em bolsa, principalmente no patamar atual. A gente está há muito tempo com bolsa barata, então já virou até clichê falar isso. É verdade. Mas nesse patamar, assim, olhando para uma janela mais dilatada de tempo, principalmente se no segundo momento a gente entrar olhando para frente, né, um rally eleitoral em 2026, o que me parece ser bem factível, e olhando para o patamar de juros, dá para fazer um blend interessante entre juro real mais longo, né, se a gente pegar até um 35 ali, e Bolsa Brasileira também, inclusive. E claro, como a juros vai se manter mais alto, tem a Caixa brasileiro que ainda paga 2 dígitos e vai continuar pagando por algum tempo. Maravilha, obrigada por hoje aqui, Matheus. Espero te ver em breve aí, super análise. Hoje o pessoal super também envolvido aqui, mas o pessoal também, você falou aí do pico, né, mais negativo, o pessoal também está um pouco mais negativo aqui comentando, mas esperemos. É normal, então, é uma reação normal, isso daí prova o ponto, inclusive. Perfeito, obrigadão, Matheus. Eu que agradeço. Até a próxima.